Olá, tudo bem? Meu nome é Josué Bressani, eu sou sócio-diretor da Falcone Gente, um- uma empresa dentro da Falcone que cuida da parte de gestão de pessoas, soluções e produtos para a gestão de pessoas. Eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o modelo de gestão de alta performance, que é um modelo que a gente implanta nas organizações, onde as pessoas são as responsáveis pela geração de resultados de alta performance, né? Então, hoje no mercado, a gente fica pensando em como responder algumas questões, né? E nas organizações, sejam elas grandes ou pequenas, em geral, as organizações sempre pensam, né? Como que eu faço para atrair e manter pessoas talentosas, né? Como eu aumento a lucratividade e o valor para o acionista cada vez mais? Como mobilizar e engajar as pessoas? Como aumentar a inovação, a criatividade e a agilidade para melhorar a performance das empresas e a satisfação dos clientes? Como assegurar que exista ética permanente no trabalho, né? E como que você constrói uma organização que possa sobreviver e prosperar nesse mundo tão incerto? Na verdade, a resposta que a gente tem é que as organizações onde você tem uma cultura forte, totalmente adaptável, guiada pela visão, orientada pelos valores e que focalize na experiência das pessoas, é o que faz o sucesso nas organizações. Na minha experiência, eu posso dizer que as organizações de alta performance, nos últimos 20 anos, que mais demonstraram que vem tendo um resultado superior, são organizações onde tem uma cultura muito forte, né? E aí vem o conceito de cultura, né? O que é cultura? Hoje se fala muito em cultura nas organizações, pouco se mede e se fala muito. E, na verdade, existem formas de você medir como que está o nível de engajamento das pessoas dentro dessa cultura. Cultura nada mais é do que a maneira como as coisas são feitas aqui. Cultura é o teu ambiente, é a forma como as pessoas pensam, é a forma como as pessoas agem, é a forma como, de cima para baixo, como as pessoas se comportam, né? Ela é, ela é, na verdade, a cultura de uma organização. Ela é formada pelo grupo de indivíduos, né, que refletem os seus valores, suas crenças, seus comportamentos e que são principalmente transmitidas pelos líderes dessa empresa. Daí a importância da liderança, porque quem transmite a cultura e a cultura que se quer são os líderes, né? E o valor é nada mais do que uma forma abreviada de se transmitir a cultura. Então, todas as vezes que a gente entra numa organização ou entra no site, que a gente vê os valores publicados, né, a grande pergunta é como é que aqueles valores são praticados? Se eu tenho um valor de simplicidade e humildade, eu estou tendo esse valor praticado no dia a dia da minha organização. Se eu tenho um valor de foco em redução de custos ou foco em resultados, né, eu estou tendo essa prática de cima para baixo. Algumas organizações têm um valor, por exemplo, como esse, que é a obstinação por resultado, e a gente olha para, por exemplo, para a alta administração, não tem corte em café, em secretarias, tem garçom servindo, tem motoristas para levar o presidente e os diretores para os lugares, enquanto dentro das fábricas ou das lojas existe um programa acirrado de corte de custos. Então, como que esse valor é percebido pelas pessoas se o comportamento de cima para baixo não está sendo praticado? Então, a essência de uma organização de sucesso, na minha percepção e nos trabalhos que a gente tem feito, tem sido a prática adequada dos valores, né? E como que as organizações podem ser mais meritocráticas, né? Primeiro, entendendo o que é meritocracia, né? Meritocracia se fala muito, e o conceito que a gente entende é que uma organização meritocrática é aquela que reconhece de forma diferente as pessoas que performam de maneira diferente, porque as pessoas não são iguais. Se as pessoas não são iguais, elas devem ser reconhecidas de maneira diferente pelo resultado da sua entrega, né? E toda, toda forma de reconhecimento que deve ter dentro dessa empresa deve ser atrelada quando uma empresa quer ser meritocrática, a reconhecer de forma diferenciada aquelas pessoas que têm desempenho superior.
E numa cultura de alta performance, tudo começa pela estratégia dessa organização, né? Sendo uma organização pequena ou grande, ela precisa ter claramente definido o seu sonho, o seu propósito e aonde eu quero chegar. E desse propósito, desse sonho, desse propósito, eu ter os meus valores definidos. Baseado nisso, definido isso, que é o carro-chefe, o caminho básico da minha estratégia, eu começo a definir a minha cultura de performance, né? Dentro de um conceito do que é potencial e o que é resultado, numa cultura de alta performance, nós, a Falcone, temos um conceito muito simples, que explica como se fosse o ser humano fosse um tubo, né? E esse tubo, ele pudesse aumentar ou diminuir seu diâmetro, conforme a quantidade de pressão que ele vai tendo. E o ser humano, ele é regido por alguns fatores que fazem com que esse tubo aumente ou diminua, né? O primeiro fator é a demanda, ou seja, todo ser humano é regido ou orientado por algum sonho, por algum desafio, por alguma meta. Se você parar para pensar na sua vida pessoal ou na sua vida profissional, todos nós somos guiados por alguma coisa que eu quero fazer, para onde eu quero ir, né? O segundo fator, além da meta, eu preciso estar capacitado em conhecimento para que eu possa atingir essa meta. Então, eu preciso fazer uma universidade, eu preciso ir para a escola, eu preciso me atualizar, preciso estar constantemente buscando conhecimento para cada vez superar os resultados que eu estou querendo dentro da minha organização. Um terceiro fator é a característica do próprio indivíduo, que é o potencial mental dele. Esse potencial mental, todos nós nascemos com um, que pode ser ampliado ou não, dependendo da quantidade de motivação, que é o próximo item, que eu tenho para ir de encontro à minha meta, ir no objetivo que eu estou me propondo. Sendo motivação, o próprio nome já diz, o motivo que me leva a uma ação, né? Esse conceito de potencial mental mais resultado gera uma coisa nas organizações que a gente chama de engajamento, né? E o engajamento, ele é gerado por uma coisa, por um conjunto de fatores. Um deles é a admiração, o outro o respeito e o outro a confiança. Esse tripé, juntos, que é um tripé onde a liderança deve ser muito fortalecida dentro dele, gera paixão, né? Intimidade e comprometimento. Esses três outros fatores, o que eu queria destacar é a paixão, que pessoas que são muito apaixonadas por aquilo que faz, normalmente são as pessoas que têm mais sucesso na sua empresa, no seu trabalho e na sua vida. A paixão é que move o indivíduo. Então, é muito importante que as pessoas tenham paixão pelo local que trabalham e pelo tipo de trabalho que ela faz, né? No nosso modelo agora mais conceitualmente falando, dentro do que a gente acredita que é um modelo integrado de gestão para resultados, que é o modelo que dentro da Falcone a gente utiliza, que parte da estratégia, depois para o campo tático até o campo operacional, nós temos os subsistemas de pessoas, né? Que ele tem um conjunto de itens que nós chamamos de domínios, são domínios que contemplam o sistema de gestão. E aqui a gente está dizendo que eu preciso ter as políticas certas para eu atingir minhas metas. Eu preciso atrair e reter pessoas que possam bater mais as metas, ou seja, ter a pessoa certa no lugar certo para poder atingir melhor meus resultados. Eu preciso treinar e desenvolver as pessoas para que elas estejam aptas a bater as metas. Eu preciso gerir o desempenho dessas pessoas para que elas atinjam melhor seu resultado. E, por último, eu preciso reconhecer o desempenho dessas pessoas através de um sistema de remuneração e ou reconhecimento que faça com que eu diferencie as pessoas que estão tendo um resultado superior. Esse conjunto de domínios é o que nós chamamos de sistema de gestão de pessoas, tá? Esse conjunto de domínios, no domínio gestão por desempenho, é onde eu quero dar maior ênfase aqui, que é onde a gente entende que é a maior geração de resultado nas organizações. Ele tem dois eixos, conforme vocês estão vendo aí na figura. A gente tem um eixo resultado,
onde são os fins da organização. Aqui a gente está falando de você ter as suas metas muito bem definidas, desdobradas da alta administração até embaixo, e atrelados a isso um sistema de reconhecimento ao atingimento dessas metas. Esse conjunto de itens que são olhados no eixo fins, eles são os responsáveis pelos resultados da minha organização. Mas eles não são suficientes para que eu consiga atingir meus resultados. Eu preciso saber também o como as pessoas atingem as metas. Os fins é o quê, e as competências são o como as pessoas atingem suas metas. E o como, ele é feito através de um modelo chamado modelo de avaliação de competências, que nada mais é que a tradução dos valores, né? Eu saber se as pessoas estão alinhadas ou não com aquela cultura e com o valor. Então, dentro desse gráfico que eu estou mostrando para vocês, o que está em tom mais escuro, né, são as pessoas chamadas de alto potencial. Quem são essas pessoas? São as pessoas que mais batem suas metas e são as pessoas que mais estão alinhadas com a cultura e com o valor. Então, mapear quem são essas pessoas dentro da sua organização através de uma metodologia é o que garante com que eu tenha maior ou menor performance, ou saiba exatamente quem são as pessoas que estão garantindo mais minha performance. E qual o output desse processo? O que eu tenho como saída disso para uma empresa? Eu consigo planejar muito mais plano de retenção, de sucessão e saber exatamente quais as lideranças que eu conto para a minha organização no futuro, e dali eu posso fazer uma coisa que nós chamamos de xadrez de gente. É xadrez porque eu posso mudar as pessoas conforme seu potencial e seu perfil. Então, uma pessoa que hoje está em logística, ela pode trabalhar em finanças, que pode trabalhar em vendas, que pode trabalhar no recursos humanos. Esse xadrez de pessoas baseado no seu potencial é uma das melhores formas de você conseguir reter as pessoas, né? E, por último, desenhar para as organizações que começam a ter um desempenho mais alto, o que nós chamamos de smart pipeline de pessoas, ou seja, para eu crescer, se eu quero dobrar de tamanho, triplicar de tamanho nos próximos 5 anos, baseado na minha estratégia, eu tenho a quantidade e a qualidade de pessoas adequadas para atingir a minha estratégia. É o que nós chamamos de planejamento estruturado de pessoas. Normalmente a gente faz o planejamento financeiro, o planejamento comercial, mas esquecemos de fazer o planejamento de pessoas. Muitas vezes temos o acesso financeiro, condições financeiras para o crescimento, mas eu não tenho as pessoas em quantidade, em qualidade suficiente que vai garantir o meu crescimento. E, por último, só fechando, o que a gente acredita que seja o fator decisivo para uma cultura de alta performance é o líder, né? São os líderes. E o que é ser líder? Líder é o que bate metas através do seu time, né? Do jeito certo. E a gente acredita dentro da Falcone que a gente só gerencia o que a gente pode medir. Por isso que o sistema de metas ele é tão importante e ele é a espinha dorsal para tudo que a gente faz. Um conjunto de fatores definem o que é bater metas com o time e da maneira correta. Mas, basicamente, o que a gente quer dizer é que as pessoas precisam ter suas metas definidas, com o seu time precisa saber recrutar, treinar, avaliar, dar feedback e do jeito correto. O líder é o responsável por saber medir e avaliar se a cultura desejada está sendo praticada no seu dia a dia. E, encerrando, queria falar um pouquinho o que para nós, a gente acredita que seja um fator de sucesso que todo líder deve ter, né? Para que ele consiga engajar as pessoas e fazer uma organização de sucesso. O primeiro fator é uma coisa que a gente chama sonhar. E o sonhar parte por ter metas definidas, muito bem claras e desdobradas para que as pessoas conheçam exatamente a estratégia da empresa. Depois é um comprometimento, né? É o engajamento, o pertencimento, garantir que as pessoas estejam comprometidas com a organização. Isso se dá por um forte sistema de comunicação. Depois, você ter o time correto, ou seja, as pessoas certas no lugar certo, treinadas e capacitadas para fazer aquilo que necessita ser feito. Depois, um plano de ação para que você atinja essas metas. Você já tem as pessoas
Preciso ter um plano de ação para atingir meus resultados. Devo executar esse meu plano de ação, devo checar esse meu plano de ação, padronizo aquilo que é necessário ser padronizado, e por último, que eu acho que nós fazemos muito pouco, e na verdade a gente deveria fazer muito, que é comemorar. Comemorar todos os resultados que eu atinjo, mesmo que sejam pequenos. Uma venda que eu faça, um novo cliente que eu conquiste, eu o tempo todo comemorar com as pessoas. As vitórias devem ser comemoradas. Quanto mais eu comemoro, mais eu engajo as pessoas, mais elas se sentem pertencentes à organização. E essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Espero que eu tenha contribuído com algumas ideias e tenha ficado claro o conceito de gestão de performance.